Vamos ler a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, vamos ler do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Amados irmãos, nós já estamos avançando para a segunda parte do nosso catecismo, a segunda parte onde nós aprendemos justamente sobre a salvação, e essa é a maior parte do catecismo. É a parte mais extensa, uma exposição bem profunda e detalhada sobre a salvação, de uma maneira simples, para compreendermos a obra de Cristo. Nós já aprendemos sobre nossos pecados e miséria, já aprendemos sobre a nossa situação diante de Deus. E agora aprenderemos sobre justamente a nossa terrível situação. Nós vamos ler mais um texto da Palavra de Deus, e na verdade esse texto será o texto oficial da pregação, que é na própria carta de Romanos, no capítulo 3, versículo 19 e 20 apenas. Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 3, verso 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse é o texto. Vamos orar mais uma vez, irmãos, e pedir ao Senhor que nos abençoe com a pregação dessa manhã. Senhor, nós já temos sido abençoados, ó Deus, na Tua presença. Ouvimos a Tua lei, ouvimos a leitura da Tua palavra e pedimos ao Senhor, por misericórdia, que venha nos abençoar, Senhor, com essa pregação. Ó Deus, por meio da Tua santa palavra, Senhor, fala ao nosso coração. Nos mostra a Tua graça, Senhor, como também a seriedade da Tua ira e da Tua justiça. E nos faz olhar para Cristo e enxergar a Tua misericórdia nele. Nos faz entender, Senhor, como nosso Senhor Jesus Cristo é glorioso. Como nós precisamos dele, como nós dependemos inteiramente dele, de Sua graça revelada. Por isso tem misericórdia de nós, Senhor. Mais uma vez, fala a Tua igreja. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. O dia do Senhor 5, irmãos, que já inicia a segunda parte do catecismo, pergunta 12 e 13. Diz bem assim a pergunta 12. Prestem atenção, se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar dessa punição para sermos novamente recebidos em graça? Pergunta importante, olha a resposta. Deus requer que a sua justiça seja satisfeita,
Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça completamente, ou outro por nós. E a pergunta 13: podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? Certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Essas são as perguntas e respostas, não é? 12 e 13 do Dia do Senhor 5. E essa primeira parte, irmãos, do sermão é para refletirmos justamente na importância dessas perguntas. Na pergunta 12, nós já temos o catecismo reconhecendo essa primeira parte que já foi passada, essa parte que nós aprendemos sobre nossos pecados e miséria. Por isso que já de início, se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, então já há o reconhecimento, não é, por tudo que aprendemos da nossa situação diante de Deus por causa do pecado, que nós somos merecedores de castigo do Senhor. Então nós precisamos realmente refletir nisso, refletir nessa realidade. Não é à toa que, apesar de ser pequena a primeira parte do catecismo, ela é muito intensa. Vocês podem perceber que desde o começo do ano, não é, pregações sobre a nossa situação de pecadores e de merecedores de juízo têm sido feitas aqui. Justamente porque é importante que nós venhamos reconhecer a nossa terrível situação diante de Deus. Deve haver a consciência que nós merecemos o castigo de Deus, não apenas um castigo escatológico, não apenas um castigo que se refere ao fim de todas as coisas, mas ao castigo aqui. Às vezes nós imaginamos, e é justamente isso que o mundo pensa, aqueles que se dizem cristãos, não é, que querem fugir dessa realidade de que Deus tem todo o direito e poder para nos castigar aqui e agora, hoje. As pessoas preferem muitas vezes olhar para o castigo de Deus, o seu juízo, apenas como algo futuro. Enquanto esse dia não chega, vamos curtir a vida. Aqueles que são ateus, não é, na sua prática de vida e não se importam com isso, tentam negar a Deus para fugir também do juízo. Mas aqueles que se dizem cristãos e ainda assim eles procuram, de maneira bastante escorregadia, fugir dessa realidade. Não é à toa que algumas pessoas ensinam, não é, que Deus não castiga, Deus só abençoa as pessoas. O fato é, nós somos por natureza, não é? Você que faz parte da igreja foi livre disso. Mas o ser humano é por natureza um criminoso, é um infrator da lei de Deus. E a lei de Deus é muito clara com relação a isso. Como foi dito na pregação anterior, qual era a expectativa de Adão e Eva ao pecarem? A expectativa era da morte. Era o que eles esperavam ali. É justamente essa a expectativa também que está na mente humana, mesmo que ele não saiba disso. Há um senso de dever, porque todos pecaram e todos estão obrigados a obedecer os seus mandamentos. Ou seja, há uma dívida e essa dívida diz: obedeça a lei de maneira perfeita ou seja condenado. Nesse texto que nós vemos de Romanos 3, às vezes parece até que é algo oposto a isso. Porque ele diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Existe uma obrigação de obediência à lei, mas essa mesma lei nos mostra que é impossível obedecê-la. Por quê? Por causa do pecado. O texto de Romanos 8 que nós lemos diz que a lei não pode salvar, não podia salvar, porque ela estava enferma por causa do pecado. A lei é perfeita, como Paulo diz em Romanos 7, o mandamento é santo, justo e bom, todavia nós somos pecadores. A nossa natureza nos impede de cumprir a lei, de olhar para a lei de maneira séria e então procurar obedecê-la. Essa última pergunta também tem uma importância assim, muito grande para a igreja. Entendendo que nós temos que reconhecer que Deus tem o direito de nos castigar hoje e nós temos o dever de cumprir a justiça para que Ele não nos castigue, não é? Ou seja, ou nós cumprimos ou alguém cumpre por nós, alguém que seja tão bom nesse sentido a ponto disso. E a pergunta 13 vai dizer justamente: nós somos capazes disso? Será que nós mesmos conseguimos satisfazer completamente a justiça de Deus? Será que existe um só ser humano neste mundo que consegue agradar a Deus com a sua obediência? Então, realmente, o catecismo nos leva à reflexão, não é, dessa realidade de que ninguém será justificado diante dele por obras da lei,
Não porque a lei tem algum problema, a lei é perfeita, mas porque nós não temos capacidade, não temos condições, não é, de obedecê-la. Existe então, irmãos, um senso de dever no coração do homem. Essa obrigação da obediência à lei está no coração de cada ser humano deste mundo. Todos têm um senso de dever nesse sentido. E tudo que as pessoas fazem é tentando, de alguma forma, agradar a Deus. Mesmo que elas não saibam disso. Essa consciência está lá. Eles querem fazer tudo para agradar a Deus. E, na verdade, ninguém pode escapar disso. Essa é a realidade. Não importa o credo que você confessa, não importa o grupo religioso a que você pertença, não importa. Todo grupo religioso, todas as pessoas que professam alguma religião, e até aqueles que não professam religião nenhuma, e que são os mais religiosos de todos, não é? Porque todos eles estão buscando a aceitação em tudo que fazem, na filosofia, na ciência, não importa. Tudo que o ser humano faz é para procurar a aceitação. Ele pode não entender isso, mas você que é um cristão, que é um filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, você sabe desse senso. Você sabe dessa realidade da obrigação da lei. Tudo isso porque nós somos devedores. A nossa natureza nos mostra isso. Nós somos devedores. Há alguma coisa errada no mundo, há alguma coisa errada com as nossas vidas. E esse algo errado nós desejamos corrigir. Nós queremos fazer tudo isso. É esse, na verdade, a motivação de cada religião no mundo. Toda religião no mundo está baseada nisso. Não é? Toda religião no mundo. Por mais que externamente pareça outra coisa, mas é exatamente isso. Não é? É esse senso de que perdemos alguma coisa. É a religião original que foi perdida no Éden. O homem foi separado de Deus por causa do seu pecado. E agora em todo ser humano há esse anseio por se encontrar com o sagrado, por se encontrar com o eterno. Ele não pode fazer isso a não ser que Deus se revele a ele. Mas que há o desejo, isso é notório. Ou seja, a obrigação em que nós estamos metidos é a obrigação de cumprir o pacto das obras. E então é muito clara a situação, não é? É muito clara a situação. Em Romanos 2, por exemplo, versículo 3, nós vemos bem assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Veja, nós acabamos de ler em Romanos 3 que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. E em Romanos 2, que aqueles que apenas ouvem não serão justificados, mas os que praticam, esses serão justificados. Ou seja, Deus está mostrando, você quer ser salvo por seu próprio esforço? Você quer seguir o caminho, não é, da salvação pelas obras? Então vá lá, tenta. Vá por esse caminho, obedeça tudo. Obedeça a minha lei de maneira perfeita. E é justamente na tentativa humana que é revelado que ninguém é capaz. Isso é a religião humana. Todos tentando justificação, mas ninguém consegue. Esse é o senso comum que está no coração do homem. É isso que cada ser humano persegue nessa vida. Todos querem dignidade, todos querem uma vida melhor, todos buscam um lugar ao sol. Tudo isso é o anseio por um tipo de vida que nós tínhamos antes da queda e que não temos mais. Ou seja, o que há em nossa natureza é o senso de que algo foi perdido. Algo foi perdido. E nós queremos muito recuperar isso. É por isso que no próprio Romanos capítulo 2 e versículo 14, não é, na sequência, nós vemos bem assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, a lei está gravada no coração de cada ser humano. A lei é justamente a exigência, a consciência de que eu devo obedecer a algo, de que o que está acontecendo está errado, eu devo procurar o que é certo. Essa é a lei de Deus e isso se refere justamente a esse pacto que Deus fez com Adão no início. Deus chamou Adão. E você pode pensar bem assim, mas Adão não já tinha tudo? Ele não já tinha vida? Não, ele não tinha tudo. Ele tinha muita coisa boa, superior ao que nós temos fisicamente hoje, socialmente hoje. Isso é claro e é notório.
não é? Perdemos algo quando caímos. Todavia, Deus chama Adão para um pacto para lhe dar algo ainda superior, para lhe dar vida eterna. Ele não tinha vida eterna. Deus chama ele para o pacto, para que, obedecendo e cumprindo o pacto, ele alcance a vida eterna. Então, nesse sentido, o pacto das obras aqui, não é? Que é a obrigação do coração de cada ser humano, é justamente para que o homem pudesse obedecer a Deus e, obedecendo a Deus, por seus próprios méritos, ele pudesse alcançar a vida eterna. Foi isso que Deus fez com Adão, dizendo: você não vai comer do fruto dessa árvore. Eu proíbo você disso, sabendo que tem uma árvore da vida no jardim. E quando o homem cai, o que acontece no capítulo 3 de Gênesis? Deus, ao expulsar o homem, não é, protege o caminho da árvore da vida para que ele não tome do seu fruto e não coma e não viva eternamente. Ele perdeu o direito à vida eterna. Ele não tinha vida eterna. Ele deveria passar por essa prova. Ele deveria cumprir o pacto das obras e então, por seus méritos, não é, alcançar a vida eterna. Mas ele não fez isso. Ele caiu. Então perdeu o direito. Pois é. Nós mudamos quando caímos. Adão mudou. Seus filhos nasceram contaminados. Todos nós nascemos em pecado, mas Deus não mudou. E, portanto, a obrigação de obediência a essa lei, ao pacto das obras, permanece a mesma. No fim, aqueles que perecerão eternamente diante do juízo de Deus irão perecer, irmãos, porque eles não cumprem esse pacto. E eles são obrigados a cumprir. É muito claro isso. Cumpra, obedeça, procure obedecer à lei de Deus de maneira perfeita. Satisfaça a justiça de Deus com a sua obediência, com a sua vida. Se você não fizer, você será condenado. Essa é a obrigação. É simplesmente isso. Não é? Essa é a realidade que está justamente impregnada no coração humano. É por isso que o texto de Romanos 2 diz, no versículo 14, os gentios que não receberam a lei formalmente como vocês, que são judeus, não é? O coração deles testemunha sobre a lei de Deus. A lei de Deus está gravada no coração deles. Eles sabem o que é certo e o que é errado. Não é? Ou seja, aquilo que a lei de Deus revela ao nosso coração, por natureza, mostra que esse senso moral ele é perfeito, ele é absoluto, ele é imutável, porque é a obrigação que cada ser humano tem. Se alguém disser, eu não preciso de Cristo para ser salvo, tudo bem, você pode ir por esse caminho. Vá lá, tente ter uma vida perfeita e agradar a Deus com suas obras. Ponto de partida já está errado. Ele pode tentar. E essa é a ilusão do mundo. Não é? Porque por mais que ele procure obedecer perfeitamente o que é impossível, ele não vai mudar quem ele é. Ele não se tornou pecador, pecando à imagem de Adão. Ele nasceu assim. É assim que nascemos. Esse é o ponto aqui. Essa é a grande realidade. E isso é a base do budismo. Isso é a base do islamismo, das testemunhas de Jeová. Isso é a base de cada religião oriental, religião pagã antiga. Essa é a base do cristianismo pelagiano, não é? Do espiritismo. Toda religião, ou conceito de religião, que nos leva a nos esforçar para alcançar essa graça de Deus, tem isso como base. A rejeição de Jesus Cristo, para dizer bem assim, eu posso, eu vou, eu consigo. Essa é a maldição em que o ser humano está metido. Toda religião falsa nasce daí. Não é? De um coração idólatra que confia em si mesmo. Essa é a realidade. Por isso o homem persegue tanto o significado. Por isso que cada religião mundana neste mundo procura salvação pelas obras. Negam nesse sentido, muitas vezes, para que alcance isso, até que Deus é um Deus pessoal. É um reto juiz pessoal, uma pessoa, não é? Que realmente entende, que sente, que se ira e que é justo, que vai operar essa justiça. Todos querem fugir dessa realidade, não é? E querem se iludir, dizendo que conseguem. O exemplo que a gente tem aqui no nosso país, não é? Nós temos os testemunhos de Jeová, conhecidos como os TJs, e também temos os espíritas, que são mestres, nesse sentido, na prática da assistência social. Eles são muito ávidos nisso aí. Não é? E você pode perguntar para qualquer um deles o porquê eles fazem isso com tanto afinco, com tanta dedicação. É justamente porque no final eles acham que essas obras que eles fazem vai contar.
Tudo vai contar para eles, a favor deles. Que quando chegar naquele grande dia, olha Deus, eu fiz muita coisa pela humanidade. Eu ajudei as pessoas do meu bairro, eu fiz muitas coisas, eu doei roupas, eu doei sopa para pessoas que moram debaixo da ponte, para mendigos, eu construí orfanatos, eu adotei crianças, eu fiz muitas coisas, certo? E isso são coisas boas ou não? Veja, o mundo está tão bagunçado e eu procurei fazer o bem nesse mundo, eu promovi a paz. Eu recebi até um prêmio Nobel da Paz por causa disso, não é? Até Saddam Hussein recebeu um prêmio Nobel da Paz. Até genocidas receberam isso. Eu não sei como é que esse mundo funciona. Mas observe, as pessoas se esforçam para fazer o melhor, imaginando que naquele grande dia, quando Deus for pesar em sua balança, isso tudo vai ser um acúmulo de graça na vida dessa pessoa. Puxa, essa pessoa se esforçou muito. Olha, eu acho que as pessoas têm aquela noção de que Deus vai falar dela como falou de Jó um dia. Né? Tá vendo aqui, ó, meu servo fulano? Não tem ninguém na terra como ele. Ajudou muitas pessoas a voltar para a sua terra. Ajudou como pôde. Doou a sua vida. Doou todos os seus bens. Não é para ajudar pessoas necessitadas, pobres. Essa é a ilusão. Mas tudo isso eles fazem para serem aceitos no final. E a grande realidade que o mundo demonstra com tudo isso é que ninguém fez nada até agora. Nada do que Deus exigiu foi feito. As pessoas tentam um outro caminho, mas nada do que Deus exigiu foi feito. Deus não está preocupado com que as pessoas simplesmente se ajudem. Esse não é o ponto aqui. Isso um cristão deve fazer? Deve. Ele não tem amor no coração dele? Ele não recebeu de graça, então de graça ele pode dar também. Mas não é esse o ponto. Não é isso que define um cristão. Não é isso que Deus está exigindo em sua lei. O que Ele quer é que você possa cumprir a lei perfeitamente. Então, perfeitamente você precisa amar a Deus e perfeitamente você precisa amar o seu próximo. Você não pode tropeçar em nenhuma dessas coisas. Se você tropeçar, você está condenado. Essa é a obrigação. Não é? É isso que a lei do Senhor exige. Toda a raça humana, então, tem essa obrigação da obediência do pacto das obras. Às vezes, irmãos, nós agimos como se a vida ela fosse como em uma partida de futebol, não é? Um jogo de futebol e lá nesse jogo nós somos um atacante, um centroavante, não é? Alguém que está na frente para fazer gol. E então nós vencemos todos os obstáculos, driblamos toda a zaga, não é? Toda a defesa do time nós conseguimos driblar com muita habilidade, não é? Fizemos firula com os pés, brincamos, chegamos à frente e só tem agora o goleiro, e o goleiro se adianta e conseguimos também cortar o goleiro de uma vez, dar um drible nele, estamos agora somente nós, a bola e o gol. Não tem como errar. É o que todo mundo pensa. E aí, então, na empolgação, nós chutamos e a bola vai para fora. Chutamos mal, chutamos errado e a bola foi para fora. E nessa hora nós caímos no chão desesperados. Não é? Os colegas do time botam a mão na cabeça. Como é que pode perder um gol desse? A torcida toda grita. Todo mundo fica aqui assim agoniado. E quem nós somos nisso aí? Nós somos os torcedores que estão assistindo em casa, né? Ou que estão na arquibancada. E nós dizemos uns para os outros, se fosse eu tinha acertado. Eu tinha acertado, eu errava um gol desse nada, rapaz. Essa é a nossa perspectiva, sempre. Se fosse eu tinha errado, ou tinha acertado. Quer dizer, ele já errou, eu tinha acertado. Não é? E isso, na verdade, esse jogador que errou, não é para nós, é o Adão. O Adão estava ali. O Adão tinha todas as condições como tal jogador tinha, porque era um jogador, alguém treinado, um profissional da área. Adão tinha todas as condições para fazê-lo. Tudo que ele precisava era resistir ao diabo. Ele só precisava resistir ao diabo. Ele deveria ter dito, não, minha esposa Eva, você não pode fazer isso. Deus disse que não é para fazer isso aí, se arrependa. Ele deveria ter agido assim. Não é? O diabo insistindo, ele ia ter autoridade para repreender o diabo. Sai. Eu não tenho nada com você. Eu tenho um Deus, ele me ordenou isso. Ele tinha toda a condição para isso e não o fez. E às vezes nós achamos que a vida é exatamente assim. Nós dizemos bem assim, olha, se fosse eu, não tinha errado como Adão. Do mesmo jeito. Nós então simplificamos algo tão profundo e tão sério, não é, comparando com isso, com uma partida de futebol.
Como se as coisas fossem simples desse jeito. Essa é a realidade. Quando nós falamos do futebol, nós dizemos que nós poderíamos, se fosse nós, não erraríamos, porque na verdade, geralmente não existe a possibilidade de que eu esteja lá para fazer isso. Então eu estou falando porque eu não vou fazer um gol daquele, eu não vou ter uma oportunidade como aquela num jogo de verdade, então eu digo que eu poderia fazer e acabou, eu não erraria. Mas quando a gente fala da vida humana, da nossa situação diante de Deus, a grande realidade é que Deus, Ele não mudou e as condições permanecem as mesmas. As condições são exatamente as mesmas. O que Deus disse a Adão é o que Ele nos diz todos os dias. Então, no fim, o que tem na vida de cada homem? Todos estão diante da sua própria árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim como Adão estava no Éden. Todos estão. Só tem uma diferença. Adão tinha dons para isso. Nós perdemos. Os dons que Deus deu a ele, a liberdade, a capacidade de resistir ao mal, ele perdeu naquele dia. E nós nascemos já como derrotados, como perdedores, sem a capacidade, sem os dons, mas com a mesma obrigação. A árvore está aqui e vocês precisam resistir ao diabo. E o que nós temos demonstrado com toda a nossa vida é que nós jamais resistimos a ele. Que de uma forma ou de outra, ele sempre nos derruba. Nós caímos na conversa dele e estamos repetindo aquele ato o tempo todo, durante esse tempo todo da humanidade. Repetindo esse maldito ato de queda. É isso que cada ser humano faz. É até tolo alguém dizer, não, Adão foi culpado, eu não. Não é? Mas você prova todos os dias que você é exatamente como ele. É por isso que em nossa natureza nós somos filhos de Adão. Porque o imitamos. E não só o imitamos provando quem nós somos somos exatamente como ele em natureza, caído, pervertido, mal diante de Deus. A nossa plataforma é o próprio pecado, irmãos. Nós nascemos assim. Nascemos mortos, não é? Nascemos mortos. Essa é a grande realidade. A situação, então, é a seguinte. Obedeçam à lei, ou vocês pagarão no inferno por toda a eternidade. Essa é a situação no mundo, não é? E então, como todo bom religioso, ou pessoas que têm alguma noção de religião, como todo mundo vai pensar se você dizer isso a alguém, né? Disser isso a alguém. Mas isso é injusto. Não é? Isso é injusto. Nós não temos condições de obedecer. A resposta que a Bíblia dá é: eu criei vocês com esses dons. Foram vocês quem jogaram fora. Eu dei dons a Adão, ele jogou fora. Ele escolheu a morte, não a vida. Ele já foi criado em todo o bem. Eu ainda, por meio do pacto, prometi um bem maior. Ele rejeitou o bem maior por um bem temporal. Foi o que ele fez. Ele trocou a vida pela morte. Então não digam que vocês não tiveram condições de fazer. Porque tudo eu dei a vocês. Vocês são escravos hoje? Vocês não têm livre-arbítrio, como alguns dizem que têm? A culpa é de vocês. Porque eu dei poder para vocês escolherem. Contra a natureza de vocês, vocês podiam escolher. Vocês tinham toda a capacidade para dizer não ao diabo, mas vocês não fizeram isso. Vocês quiseram. Vocês desejaram fazer a vontade dele. Vocês se entregaram à cobiça. Vocês quebraram primeiro o 10º mandamento. Cobiçaram o que não era de vocês. E então foram quebrando todos os demais, de uma vez só. A situação que vocês vivem é culpa de vocês. E esse é o ponto central da doutrina sobre o pecado. E nós temos que ter isso em mente, irmãos. Então essa é a condição. Obedeçam à lei de maneira perfeita, cumpram o pacto das obras, ou então sejam condenados. Ou então pereçam eternamente. Essa é a terrível cena, onde nós podemos visualizar Adão caindo e nós também, a semelhança de Adão, caindo sempre. Não porque caindo nós simplesmente imitamos Adão, mas porque nós somos como Adão e por isso caímos. Somos pecadores e essa é a base de cada pecado que nós cometemos. Essa é a realidade. É por isso que a Escritura, de maneira implacável, diz, sem deixar dúvida, sombra de variação, não é? O texto principal da pregação. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Todos.
visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Essa é a realidade do ser humano. Entendendo aquilo que nós aprendemos em nosso catecismo na pergunta 13, nós podemos satisfazer essa justiça? Será que nós podemos dizer, veja, onde Adão caiu, onde Adão pecou, eu poderei me erguer e dar a volta por cima? Será que é realmente possível dizer isso? É possível que isso seja verdade? Que eu olhe para mim mesmo e diga bem assim, eu sou capaz de fazer aquilo que Adão não pôde? Pois é, essa é a ilusão do ser humano. Achar que pode fazer melhor do que Adão. Não pode. Não pode. É por isso que Deus mandou um segundo Adão. Um segundo cabeça para ser o cabeça de seu povo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque qualquer pensamento que nós tenhamos, que nos leve a cogitar que nós temos condições de fazer aquilo que Adão não fez, não passa de uma maldita ilusão em nossa mente. É essa mentira, é esse engano diabólico que tem iludido cada ser humano neste mundo. Essa é a cegueira que o nosso inimigo traz. Não é? Tentar nos convencer que nós podemos ser melhor do que Adão. Sendo que nós sabemos que não podemos ser. É muito pelo contrário, como diz a resposta 13 do Catecismo. Muito pelo contrário. Nós não conseguimos satisfazer a justiça de Deus. Pelo contrário, só aumentamos a nossa dívida cada vez mais. Toda a nossa tentativa não altera absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eu não consegui me tornar mais justo pela obediência. Eu não consegui me tornar mais santo pela obediência. Eu não consegui agradar a Deus verdadeiramente pela minha obediência. As minhas obras diante dele são trapos de imundícia. O que eu ofereço a Deus está sujo, manchado pelo pecado, e ele não aceita isso. Nada que fizemos até hoje na humanidade conseguiu nos aproximar de Deus. A nossa tentativa de construir uma torre bem alta para chegar até ele sempre foi frustrada. Ele não aceita o que nós fazemos. Ele destruiu aquela torre. Ele acabou com aquela torre, porque ninguém pode chegar a ele dessa forma. Ele exige que sua lei seja cumprida. E esse é o ponto importantíssimo aqui, irmãos. E então as pessoas vão se iludir, e cristãos vão se iludir da mesma forma, dizendo, não, eu acho que Deus perdoa todo mundo. Não, Deus, eu não consigo aceitar que Deus seja dessa forma. Como é que você é um cristão que prega o amor e quer me convencer de que Deus está irado, que Deus odeia o pecador? Eu não consigo entender um Deus desse jeito. Não, Deus é bom. Não é? Deus não castiga ninguém, ele só ajuda as pessoas. Eu não consigo aceitar um Deus que é irado todos os dias. Eu não consigo ver Deus castigando o mundo. Aí as coisas ruins acontecem. Não é? O que nós temos testemunhado até hoje, coisas ruins acontecendo. Reinos e governos se levantando e cometendo tirania. Pessoas morrendo de fome. Guerra sem fim, o tempo todo. Desgraça no mundo. É o que está no mundo hoje. Se você for entender o mundo, não é? Da maneira correta, se você for querer enxergar a realidade do mundo, saber o que o mundo é, você vai ver o caos que o mundo está vivendo. E as pessoas vão dizer, não, Deus não tem nada a ver com isso. Tentando convencer as suas consciências, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Não dá para aceitar que tudo que está acontecendo, vocês reformados são malucos, vocês são doidos. Como é que vocês creem num Deus, não é? Dizendo e repetindo o tempo todo que ele é soberano sobre tudo. Absolutamente tudo, inclusive sobre as coisas ruins que acontecem no mundo. Como é que vocês podem confessar num documento de vocês, como doutrina, como verdadeira fé, que Deus, nesse sentido, é o responsável por tudo, que abundância e escassez vem dele, que vida e morte vem dele? Como é que você pode dizer que saúde e doença vem de Deus? Como é que vocês podem acreditar, não é, e confiar em Deus em que vocês confessam, vocês dizem que fome ou alimento em abundância vem dele? Eu não consigo aceitar um Deus assim. Só que as pessoas não conseguem entender o que nós precisamos entender. Que tudo o que está acontecendo nesse mundo, todas as coisas ruins que acontecem, não são obra do acaso, não são coisas apenas naturais. É Deus.
derramando gotas da sua ira. Nós somos dignos do castigo não apenas eterno, porque esse é certo, mas nós somos dignos também do castigo temporal. Então não imaginem que Deus é um juiz que está cego, que não se importa, ele continua derramando juízo nesse mundo. Cada coisa ruim que acontece aqui nessa terra é uma gotinha da sua ira. É apenas uma demonstração da sua ira. Tudo que ele operou aqui no Antigo Testamento, toda a sua ira derramada contra povos ímpios, o dilúvio, tudo o que ele fez aqui foi demonstrando, foi só avisando, como ele nos avisa hoje também por meio dessas calamidades. O dia está chegando. Vocês estão recebendo uma gota da minha ira, uma demonstração da minha ira, mas está chegando o grande dia em que vocês a conhecerão de maneira plena, perfeita, por toda a eternidade. Deus está nos avisando dia após dia, pela pregação do Evangelho, mas também por tudo que Ele opera por sua soberania no mundo. São gotas da ira de Deus nesse mundo, irmãos. E as pessoas querem fugir dessa realidade. Nós não podemos, nós não temos condições de forma nenhuma, e é por isso que continuamos pagando por isso. A humanidade paga por isso porque peca todos os dias, porque não se importa com o Evangelho, porque rejeita a imagem da igreja, rejeita a pregação da igreja, rejeita e luta contra a igreja, continua matando cristãos. Deus não está olhando, está virando as costas para isso. Ele está vendo tudo isso. E a promessa dele em tudo isso, que nos consola, é saber que ele é justo e que cada um de nossos pecados, quando eu digo isso, é o pecado da humanidade, não é? Nós como humanidade, cada um desses pecados será cobrado. Nada vai passar. Absolutamente nada. Essa é a dura realidade e a situação em que a humanidade se encontra diante de Deus. Uma situação terrível. A sentença foi pronunciada. Ele está dando demonstração do que ele vai fazer. É por isso que Cristo, quando vai explicar sobre a sua vinda nos evangelhos, o que ele usa como referência? A minha vinda será como foi no dia de Noé. As pessoas bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ninguém percebeu, até que o dilúvio veio e levou a todos. Deus tem demonstrado dia após dia a sua ira nesse mundo. E ao olhar para essa realidade e refletir na verdade de que nós não temos condições de satisfazer essa justiça, que nós não temos condições alguma de nos livrar desse terrível, dessa terrível condenação, o que nós podemos fazer então? Para onde nós vamos correr? Para onde iremos? Aquele que recebeu o conhecimento do Evangelho pela lei, como nós demos a lei, ele sabe justamente que somente em Cristo há salvação. Cristo não é para nós uma figura religiosa. Ele não é um grande líder que nós admiramos e tentamos levar o nome dele durante a história. Nós não estamos promovendo o nome de um grande profeta. Não é de alguém que é admirável, de alguém que foi muito inteligente e que demonstrou a sua sabedoria para as pessoas e impressionou pessoas. Nós não estamos propagando o nome de um milagreiro. Não é isso que nós estamos fazendo. O estar na igreja, fazer parte do corpo de Cristo, para nós é salvação. É a nossa necessidade, porque sem isso estamos perdidos. Fora de Cristo, somos como as pessoas fora da arca. Ninguém sobrevive fora dela. Ninguém. Como fora de Cristo também não há salvação. Então tudo o que a humanidade tem feito com as suas tentativas, seja na religião, seja na filosofia, na ciência, tudo o que o ser humano tem feito até hoje é inútil, é vão, não conta nada, não muda a nossa natureza, não paga a nossa dívida. Absolutamente tudo que fizemos até hoje, na nossa tentativa de construir a nossa pequena torre, foi inútil. Simplesmente inútil. Mesmo eu sendo um cristão, ou como um judeu tentando obedecer os mandamentos de maneira perfeita, mesmo me esforçando para isso, se a minha confiança está em que eu obedeço e eu alcanço por isso a bênção de Deus, eu estou perdido. Mesmo ceando na igreja, fazendo profissão de fé, mesmo sendo membro de uma comunidade, não importa qual seja, mesmo sendo um membro ativo da igreja, que ajuda em tudo, pastor, eu sou pau para toda obra, o que o senhor precisar de mim, eu faço, diga que eu faço. Mesmo que eu faça tudo,
na comunidade, como um cristão, se a minha confiança, se a minha esperança estiver em que isso que eu estou fazendo vai contar no dia do juízo, para minha salvação, eu estou eternamente perdido. Eu também serei levado com o dilúvio. Eu também não estarei na arca. Esse é o ponto aqui. Quando Deus nos mostra a sua ira e que nós não fizemos nada, Ele nos leva a uma só conclusão. Nós precisamos de alguém, porque nós não temos quem... Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos fazer mediação, nós não conseguimos de forma nenhuma pagar os nossos próprios pecados. Nós precisamos de alguém que fique entre nós e Deus para nos salvar. E então começamos a procurar, será que não existe nenhum líder religioso, nem alguém piedoso, nem alguém com boas obras, nem alguém que seja tão bom o suficiente para resolver o nosso problema? Procure no mundo. E a resposta da Bíblia é, não há um sequer. Um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É isso que a Escritura diz. Já para que os planos que nós temos de procurar alguém sejam frustrados. Não percam tempo com isso, porque não há. E então, assim como foi com Abraão, irmãos. Assim como foi com Abraão naquele desespero, não é? Vamos esperar um pouquinho. Zoado. Gostoso carne de carneiro. Eu quero que vocês visualizem isso agora. Essa é a situação de desespero que Abraão estava. Tudo que ele tinha que fazer era oferecer o seu filho como Deus ordenou. Essa é a vontade de Deus. E então, quando Abraão vai matar o seu filho, Deus é quem providencia o substituto. É isso que a verdadeira fé ensina. Deus providencia o substituto. Foi Deus, irmãos, quem providenciou o mediador entre nós e Ele. Entre Ele e nós. Foi Deus. Essa é a verdadeira fé. A verdade que ensina que Deus é quem providenciou a nossa salvação. Ele, vendo que não há ninguém nesse mundo que faça o bem, que queira Deus, não há um justo sequer, Ele se tornou um de nós e Ele se tornou o nosso mediador. Ou seja, o próprio Deus, porque nós não podemos, Ele mesmo veio. Essa é a única fé verdadeira, é a verdade do Evangelho, não há nada superior a isso. Não há nada superior a isso. Porque o que a Escritura diz para nós de maneira implacável, não é nos dando falsas esperanças. A Escritura diz de maneira muito clara em Romanos 6, 23, na parte A, o salário do pecado é a morte. A sentença foi pronunciada, vocês não têm o que fazer. Então Deus nos vendo assim, numa situação de morte. Ele foi até o casal, Adão e Eva. Ele foi até Abraão, ele foi até Isaac, ele foi até Jacó, ele foi até Davi, ele foi até Moisés. Ele veio até nós. Ele se tornou Deus conosco para ser o nosso mediador, para ser o cordeiro que nos substitui, para ser aquele que vai suportar a ira de Deus em nosso lugar. É por isso que a salvação repousa unicamente em Jesus Cristo. É por isso que não há salvação fora dele. É por isso que nós desesperadamente precisamos de Cristo. Precisamos nos entregar cada vez mais a Ele, confiar somente em Jesus Cristo, porque não há outro. Não há quem possa, além de Cristo, nos salvar neste mundo. Então toda a confiança em líderes, em pessoas que o mundo considera como grande, é tudo coisa inútil. Todo o sistema religioso, na verdade, que não tem Cristo como seu centro, como seu salvador pessoal e suficiente, é um sistema inútil que só vai levar as pessoas para a enganação e para o inferno. O que a Escritura diz no Evangelho de João 3, 35 e 36. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus está sobre o mundo, mas Deus, em Jesus Cristo, nos mostrou graça. Ele mostrou para você o Cordeiro substituto.
É por isso que você está aqui, é por isso que você pode confessar a verdadeira fé. Porque Ele mostrou para você o Cordeiro substituto. Ele providenciou para você o seu sacrifício. Ele matou seu filho no seu lugar. Essa é a graça de Deus. E é justamente por causa disso. Porque agora nós temos a nossa oferta que Deus mesmo nos deu. Porque agora nós temos o nosso sacrifício perfeito, porque Deus mesmo nos deu. É que nós podemos descansar na vida eterna. Sabendo que nada pode mudar essa realidade. Sem Jesus Cristo, irmãos, não há esperança para o amanhã. Sem Jesus Cristo, como o Salmo 37 nos ensina, todos serão desarraigados dessa terra. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Filho de Deus, esses sim têm esperança de um amanhã eterno. Esse é o Santo Evangelho. Amém.